Salut vocês, tudo bom? Eu me chamo Marcel Marteau e você está no canal Oui, Gosto se Discute. No vídeo de hoje vamos fazer o maior teste de ketchup da internet. Vamos fazer o teste de sal, vamos fazer o... Sal, isso que eu disse. E vamos fazer o teste de açúcar. Eu adquiri este aparelho que faz a leitura do sal. E já o conhecido aparelho de leitura de açúcar. Então vamos começar sem mais demora. Vamos começar com... Oh putain! Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce bordel? Meu Deus, desastre. Oh là 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 là. Tu veux que je t'aide? A luz suicida. Oh la vache! A luz suicida. On va débrancher. Vamos começar com... Oh putain! Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce bordel? Meu Deus, desastre. Oh là 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 là. Vamos fazer o teste das marcas. Tambaú Premium, Tambaú, Quero, Arisco, Palmeiron, Hellmann's, Heinz, Hammer. Vamos começar com ketchup premium. Bom, os ingredientes principais são polpa de tomate, açúcar, vinagre, sal, condimentos e conservantes. Vamos ver. Ele está lacrado. Oh. Isto lacré, vamos ver se se abre facilmente. Ketchup Premium. 380 gramas, 423 gramas. Claro que tem o peso da embalagem. Ele marca aqui 380 gramas. Vamos começar com o teste de sal. Então ele ficou marcando 15,5. Salinidade 15,5, 15,4. Então vamos colocar 10 gramas. Voilà, 10 gramas de ketchup. Uma quantidade de água. E vamos misturar. Está pronto? Tive que colocar água porque senão ele não consegue fazer a medição. ...494 miligramas por muito açúcar. Incroyable. Eu mal estou acreditando nisso. Mal estou acreditando nisso. Eu vou fazer de novo, porque eu acho que é muito açúcar. Como é possível tanto açúcar assim? ...552. Realmente é muito açúcar. Bom, vamos para o próximo. Ketchup Tambaú. Esse aqui é normal, aquele é o Super Mega Master Premium. Também está devidamente lacrado. Ah, eu esqueci de ler os ingredientes. É polpa de tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, ou seja, milho, provavelmente maisena, alguma coisa desse tipo, condimentos, espessantes e conservantes.
Bom, vamos pesar ele. 408 gramas e tem 380 na embalagem. 9, 10 gramas. O teste de sal, 7,22, 7,22. Teste de açúcar, 518. Estou espantado com a quantidade de açúcar, muito grande. Vamos para o próximo, é o quero. Mas quero não pode participar porque quero é picante. Está errado isto. Bom, vamos assumir o erro e vamos retirar quero da disputa porque ele é picante. Então ele vai ser diferente dos outros. Logo não vou poder aceitar, mas bom, de todo jeito vamos fazer o teste de açúcar e de sal. Não vamos poder fazer o teste às cegas com ele porque ele vai ser diferente dos outros. Bom, já que está aqui, vamos fazer. Então vamos pesar primeiro 222 gramas. 200 gramas, então a embalagem deve ter 22 gramas. Vamos abrir. Mercado. Ok, 10 gramas. Teste de sal, 11,5, 11,5. Como vocês já sabem, essa quantidade de água para poder fazer o teste de açúcar, senão ele não consegue fazer a leitura. O aparelho de sal consegue fazer a leitura, mesmo ele sendo grosso, mas este aparelho não consegue, ele tem que ser mais líquido. 431. Também muito açúcar. Estou muito espantado com isso. Nosso próximo produto é ketchup a risco. Bom, vamos ver o peso primeiro. Marcando 417 e aqui está marcando 390. Então deve estar dentro da normalidade. Deve ter um lacre. Sim, está lacrado. Primeiro teste de sal, 10,5. Também muito açúcar, 525. Estou achando incrível. Vamos para o próximo, palmeirão. Vamos ver, deve estar lacrado, sim. Vamos ao peso. 422, 390, mesma coisa do outro. Vamos para o teste. Sal. 12,6. Bom, pouco menos, 387. Mesmo assim é muito alto. Vamos para o próximo, Hellmann's. Vamos ver o peso. 417. Ele vem marcando 380. Abertura. Vamos para o teste de sal. Estabilizou rápido. HI. Ultrapassa a capacidade de medição de açúcar do aparelho. Então é muito açúcar. Heinz. 397 gramas. 434. Então deve estar lacrado, claro. A barulhinho meio estranho. Vamos lá. Teste de sal. Onze ponto cinco. Vamos lá. $467.
Todos eles uma quantidade astronômica de açúcar. Ok? E vamos para o nosso último teste. É o Hammer. Vamos fazer o peso do Hammer. 383. Está marcando 320 na embalagem. Deve estar correto. Espera um pouco, ainda está 11,7. Um pouquinho mais de sal que os outros dois. $483. Bem, chegamos ao final de mais um teste. Vamos ver aqui quanto foi que deu de açúcar e de sal de cada um. Então, o prêmio deu 15,5 de sal, açúcar entre 494 e 552. Tambaú teve 7,22 de sal, foi muito bom. 518 de açúcar, não foi muito bom. Quero teve 11,5 de sal, 431 de açúcar. Arisco teve 10,5 de sal, 525 de açúcar. Palmeiron 12,6 de sal, açúcar 387. Relmas teve 11,6 de sal e teve 398 de açúcar. Temos Heinz teve sal 11,5, açúcar 467. Remer 11,7 de sal e 483. Então nós vemos que quase todos eles, à exceção do Tambaú, que teve 7,22 de sal, foi o que teve menos sal de todos. E quem teve menos açúcar, eu acho que foi Palmeiron com 387, mas em compensação foi o que teve mais sal, 12,6. Os outros todos na casa de 11 e 10,5, 11,5 a maioria. Ah não, teve Tambaú Premium com 15,5 de açúcar. Tambaú Premium tem muito açúcar e muito sal. Então eu fiquei realmente muito impressionado pela quantidade de açúcar. Eu não esperava mesmo, eu esperava que tivesse uma quantidade muito maior de sal que de açúcar. Mas é um produto para quem faz regime ou para quem é diabético evitar a todo custo, porque a quantidade de açúcar é enorme. Bom, espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. O nosso próximo vídeo será o teste às cegas. Eu vou provar cada um deles e vou dizer o meu gosto. Muito obrigado. Não, e se lembra? Esse ficou horrível. Vergonha alheia. Bom, chegamos ao final de mais um teste. Espero que vocês tenham apreciado. Eu fiquei realmente muito espantado pela quantidade de açúcar. Foi incrível. Eu não esperava ter uma quantidade de açúcar tão grande. Realmente, quem for diabético ou quem está querendo fazer regime, é um produto a evitar. Não, qualquer tipo deles. Todos eles teve muito açúcar. A quantidade de sal não foi tão grande assim, mas teve uma quantidade boa de sal. Mas quem é diabético tem que realmente ficar prestando atenção, não tem que consumir esse produto. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. E lembre-se, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações. Vamos fazer muitos testes interessantes de alimento, entrevistas, dicas de viagem. Fique aqui no nosso canal que você vai ter muito conteúdo de qualidade. Muito obrigado, au revoir, até logo!